Aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês aqui algumas ferramentas para a gente trabalhar aqui, para depois então a gente discutir, bater um papo em cima disso aqui. Tem um livro, que é aquele livro do Formador de Heróis, do Dave Ferguson, que para mim é um livro muito simplesinho, é um livro que daria para a gente, sei lá, resumir as 200 páginas dele em 40, tem um monte de história que ele coloca ali no meio, mas tem nessas 40 páginas umas coisas muito preciosas, assim, muito práticas, que a gente pode aplicar. Ele faz uma proposta de, tipo assim, como é que eu inicio o processo de formar líderes, né? No livro dele, ele chama de Formador de Heróis. Como é que eu inicio esse processo? Então, ele traz um acróstico que em inglês faz mais sentido que em português, que é o I see in you, né? Que é a ideia do eu vejo em você. É você começar a olhar para pessoas dentro da sua igreja, não só para os problemas delas, que às vezes o nosso olhar pastoral, ele fica caçando o problema, caçando dificuldade, caçando os problemas de casamento, os problemas morais, os pecados, e como é que eu vou resolver isso tudo. A gente precisa ter esse olhar para começar a pensar assim, quem são as pessoas que fazem parte da minha comunidade hoje, que se eu investisse nelas de uma forma mais pesada e direcionada, essas pessoas poderiam se transformar em bons líderes, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de visão. Às vezes eu estou discutindo isso no contexto da nossa igreja local aqui, com os outros líderes, eu vejo que às vezes o líder tem um pouquinho de dificuldade de achar essa pessoa, e eles enchem as pessoas de defeito. Não, porque fulano não dá por causa disso. Não, Beltrano tem tal situação. Ciclano tem esse outro encrenca aqui na vida dele, não sei o quê. Aí, normalmente, eu faço duas coisas com eles. Uma, relembrar eles como que eles estavam quando chegaram na igreja. Alguns nem crentes eram, né? Outros eram crente bem meia boca, todos com um monte de problema, né? E agora estão liderando. Então, primeiro, essa coisa de não é porque o cara tem problemas ou pecados ou que ele está fora. Você precisa analisar de forma objetiva algumas questões, porque essas você precisa trabalhar. Segundo, eu normalmente falo com eles assim, cara, não é possível que no universo de tantas pessoas aqui que a gente tem, só você é o cara, não tem mais ninguém que poderia fazer aquilo que você está fazendo. Então, quer dizer que se você amanhã entrega o ministério, eu tenho que desistir da igreja, porque acabou a igreja betânia aqui em São Leopoldo, eu não vou mais ter ninguém para fazer aquele. Então, assim, não acontece isso, né? A gente precisa, então, deixar talvez de ser pessimista, deixar talvez de jogar a régua lá no alto, de esperar pessoas prontas, para que a gente possa encontrar essas pessoas. E aí a gente inicia essas conversas com ela, chama o cara e fala com ele assim, ó, eu vejo que você pode se tornar um líder, ou fazer isso aqui, ou assumir essa responsabilidade, ou encaixar essa situação. É assim que eu vejo você hoje. Quando o seu líder fala isso com você, você fica agradecido, lisonjeado, feliz, alegre com aquilo. Puxa, o cara está vendo potencial em mim. Então, as pessoas sentem isso, e isso precisa ser aquilo que vai dar ignição no processo da formação daquele líder, daquela líder que você vai ter ali. Depois que você tiver essa conversa, você pode criar os 6 passos de permissão que você vai dando para as pessoas. Primeiro, você chama ele e fala assim, cara, vê o que eu estou fazendo e depois nós vamos conversar. Ele vai começar a te acompanhar naquilo que você faz, como ele já acompanhava, mas o olhar dele vai mudar. Ao invés dele ficar recebendo o que você faz, ele vai começar a pensar criticamente em como você faz. Então você tem que ajudar o cara a mudar do o que para o como. Para de pensar no conteúdo do que eu estou dando e passa a pensar em como eu dou esse conteúdo. Para de pensar no conteúdo da reunião e presta atenção em como eu conduzo a reunião. Você precisa explicar para ele o que ele tem que passar a enxergar naquilo que você está fazendo. Tem um livro do Andy Stanley lá, que é o
Sete Práticas do Ministério Efetivo, que ele fala sobre o reponha-se. Ele tem esse item lá, e aí, num determinado momento do livro, ele fala uma coisa muito interessante assim, e isso, quem é mais sistemático, meio que talvez faz isso de letra, quem é mais intuitivo já tem mais dificuldade de fazer esse tipo de coisa, que é o seguinte: o que é que você faz? Você consegue descrever, tipo um checklist das suas atividades, uma descrição de tarefas das suas atividades? Você precisa ter essa descrição de tarefas para você poder mostrar para a pessoa o que é que ele vai ser treinado para fazer. Quando você não tem isso, você está fazendo porque você percebe que tem que fazer, porque, sei lá, para você é óbvio que tem que fazer desse jeito, como que o fulano não está enxergando, é tão evidente que é desse jeito que tem que fazer. Quando você não faz isso, a pessoa passa a ter dificuldade de acompanhar você no processo de formação. E, às vezes, você pode chegar à conclusão que nem você está sabendo exatamente o que você faz, porque pode ser que você age sob demanda. Então, quando você traz um líder para caminhar, um líder em potencial, para caminhar junto com você, que você vai formar esse líder, isso também te pressiona a ser uma pessoa mais organizada, mais sistemática, porque, de certa forma, você também vai ter que prestar contas para aquela pessoa. Porque ele vai te perguntar, e aí, como é que você fez? Você vai ter que explicar como você fez aquilo ali, né? E muitas vezes essa é uma barreira de liderança. Você pensa assim, eu já estou com tanta coisa para fazer e eu ainda vou ter que agora ficar sistematizando uma coisa que para mim é óbvia, para poder ficar explicando para essa pessoa o que é que tem que fazer. Então, esse é o primeiro passo. Chama o cara para caminhar com você, para ele enxergar como você faz. Depois, uma segunda conversa, você vai sentar com ele e falar, bom, agora nós vamos descobrir como que você pode fazer isso que eu estou fazendo. Essa parte vai trazer as implicações do uso do tempo da pessoa, da maneira como essa pessoa se relaciona com a família. Às vezes você é uma pessoa, sei lá, que tem 40 horas disponível na semana, que sua mulher super te apoia no teu ministério, que não tem filho, seus filhos já estão mais criados, e aí, de repente, você vai lá conversar com um cara que a mulher é totalmente contra o cara estar no ministério, ele já trabalha 50 horas por semana e ele dispõe de 20 horas por semana para poder trabalhar, os filhos estão recém-nascidos, ele não tem o suporte financeiro necessário que ele precisa nem para si ali na questão da vida. Então você vai precisar dimensionar, porque você não vai descartar o cara por causa disso. Você vai precisar dimensionar junto com ele como que ele, na realidade dele, que é diferente da sua realidade, pode vir a fazer aquilo que você está fazendo hoje. E aí, quando você está fazendo isso com 5 pessoas, com 10 pessoas, você precisa customizar. Você vai ter também naqueles líderes em potencial, o cara que às vezes nem é casado e tem filho, tem todo o tempo livre para poder fazer o negócio. O cara às vezes que é mais velho e não tem tanta energia mais para fazer o negócio. O cara que está numa fase intermediária de amadurecimento na fé e aí ele ainda não entendeu o que é negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus de verdade. Então, todos esses elementos você avalia na segunda posição com o cara. Senta com ele e fala assim, nós vamos descobrir como você pode fazer isso a partir da sua realidade, de quem é você, de onde você está. Todo mundo precisa chegar no mesmo lugar, mas as pessoas partem, os líderes partem de caminhos diferentes, então eles precisam de treinamentos diferentes e de ações diferentes. Terceiro, você vai pedir que ele proponha um plano de como ele faria aquilo que você está fazendo hoje, que você está treinando ele para poder fazer no seu lugar. Então, se é pastoreio, como ele pastorearia as pessoas? Se é administrar a igreja, como ele administraria a igreja? Se é dar uma aula, como ele daria uma aula? Pede ele para trazer para você esse plano. E aí você vai sentar
com ele a partir do plano dele e fazer as correções, fazer as análises, ver se funciona, não funciona, se tem sentido, não tem sentido, explicar para ele por que determinadas coisas você vai eliminar dali. E aí, então, você vai começar a construir o plano de liderança para aquela pessoa que você está treinando ele ali. Em quarto lugar, aí você vai começar você vai trazer ele para falar assim, ó, agora você prepara, se for aula, aula, se for reunião, a reunião, se for um aconselhamento, um pastoreio, o pastoreio, você vai preparar isso, mas antes de você fazer, antes, sei lá, você vai pregar, prepara o sermão, mas antes de você pregar, você vai me trazer para eu ver, e eu vou te dar um feedback sobre aquilo ali. Então, o que você está construindo também? Você está construindo passos seguros para essa pessoa dar, para ele não sentir que ele está totalmente solto, que ele está totalmente, vamos dizer assim, eu ia usar uma expressão que não dá certo para nós que somos crentes, né? O Deus dará, porque o Deus dará é coisa boa, né? Então, que ele está totalmente, assim, abandonado naquilo que ele está fazendo, ele vai depender somente dele. Não, você vai ajudar ele você está vendo, eu estou te dando aos poucos essa função, para gerar segurança na pessoa. Quinto passo, deixa ele fazer sozinho agora. A próxima vez é você que faz, você não precisa me dar nada antes, me pedir autorização, você tem total liberdade para fazer, eu só quero que você venha e me conte depois como é que foi. Aí você vai avaliar o sentimento, as inseguranças, e aí chega no sexto passo, que é você faz. E aí você não precisa mais cuidar daquela pessoa naquela posição de liderança, você assume uma posição de mentor, de alguém que tira dúvidas quando ele tiver dúvidas, mas a ideia é que você libere aquela pessoa para ele poder fazer o trabalho dele. Você pode, de vez em quando, sei lá, dar uma dica de alguma coisa que você viu, mas o que é muito importante nesse processo? Nessa etapa, no quinto e no sexto passo, você precisa parar de gerenciar aquilo que a pessoa está fazendo. Porque o que é o objetivo disso tudo? Se nós estamos falando em crescimento, é que você consiga assumir novas coisas, cuidar de novas pessoas ou cuidar de novas funções dentro da igreja que hoje ninguém está cuidando. Então, você se libera do que você está fazendo para fazer aquilo que ninguém está fazendo, tendo treinado e formado um líder para poder fazer aquilo ali junto com você. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.